Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós vamos falar sobre a força da verdadeira amizade. Abraão foi chamado amigo de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus, os que tinham feito aliança com ele por meio de Jesus Cristo, não precisam temer a sua ira ou silenciar as perguntas sobre a justiça dele e também dos seus atos. Eles podem conversar com Deus, pois são amigos de Deus. Amigo, dizemos isso tão casualmente, com tanta facilidade. Até que ponto nos afastamos do sentido original desta palavra? Amigo. Era o termo usado para descrever, então, os parceiros de uma aliança de sangue, um título valioso. Como nós estudamos, refletimos, o último passo para uma aliança era a refeição. Os parceiros davam um ao outro um pedaço de pão e diziam: "Este é o meu corpo, você está comendo da minha carne." Depois trocavam um cálice e diziam: "Este é o meu sangue, você está bebendo o meu sangue." Então, quando nós lembramos da ceia, nós lembramos que Jesus, ele sabia o que estava falando. Ele estava ali naquele momento, trazendo a memória dos seus discípulos, a aliança de sangue, que a partir daquele momento ele faria por eles e por toda a humanidade. Jesus conhecia o rito da aliança de sangue. Ao término dos ritos, passavam a ser conhecidos então como irmãos de sangue. E é isso que Jesus é para nós também, nosso amigo e irmão de sangue. E a partir de então chamavam-se mutuamente de amigos. Amigo era um sinônimo de irmão de sangue. Não havia relação mais forte ou mais exigente no mundo oriental. No Oriente de hoje, Abraão é conhecido como Abraham el-Khalil, ou Abraão o amigo de Deus. E era mesmo amigo. No Antigo Testamento, Abraão é o único chamado amigo de Deus, porque Deus fez uma aliança com Abraão. Lemos em Êxodo 33:11, "E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo." Mas amigo nesse verso significava companheiro ou vizinho. Não é a mesma palavra usada para descrever o relacionamento de Deus com Abraão. Mas por quê? Porque Deus havia entrado em aliança com o patriarca, quando apareceu na forma de um forno de fumo e uma tocha de fogo, que passou pelos pedaços de carne dos animais. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, nos de Gênesis 15, 17 e 18. Os homens que se haviam tornado amigos por aliança de sangue deveriam estar prontos para dar suas próprias vidas um pelo outro, ou até o que eles era mais caro, a sua própria vida, seus filhos. Está vendo como nós nos afastamos do verdadeiro significado da palavra amigo? As cicatrizes da aliança. Essas são a lembrança. Eu disse sobre a amizade de aliança. Os parceiros deveriam ficar preparados para dar suas vidas um pelo outro. Quando Jesus instituiu a ceia com seus discípulos, ele sabia muito bem o que estava dizendo e o que estava fazendo. Então, os amigos cortavam a própria carne, misturando o sangue das suas feridas, esfregando uma substância nos cortes para deixar cicatrizes permanentes, que servissem de lembrete constante daquele compromisso que estavam fazendo. Por toda a eternidade, Cristo levará as marcas da aliança feita no dia em que lhe transpassaram as mãos e os pés e furaram o seu lado.
Tomé testemunhou isso quando, duvidando da ressurreição do Senhor, disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João 20, 25. Certo dia, Jesus então surgiu diante dele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas sim crente. E Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Fico pensando se a dúvida de Tomé não era o símbolo da dúvida de Israel. Quão imponentes são as palavras de Zacarias sobre a volta do Messias Jesus Cristo. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, 13. A aliança de Deus com Abraão era uma aliança com Israel. Ele foi ferido pelos amigos por causa dos amigos. Que amor! Que irmão de sangue! Algum dia Israel compreenderá isso e chorará. Entendeu? Entenderam? Estenda a mão e coloque-a nos ferimentos dele, antes que seja tarde, e você chore na vergonha da dúvida. Lembre-se, o compromisso da aliança era incondicional, tão profundo que um amigo entregava a vida por seu irmão de sangue, ou dava-lhe algo ainda mais precioso, seu filho. Para o oriental, nada era mais precioso que o seu descendente, aquele que levaria o seu nome, a sua vida, à geração seguinte. Olha aí, novamente, a aliança que Deus fez com Abraão, lembrando da aliança que Deus fez conosco, entregando o seu filho por nós. Deus cortará a aliança com Abraão e passará através das partes. Havia trocado de nome um com o outro. Abraão passou a ser chamado assim quando Deus colocou o H do seu nome no nome dele. A seguir, tomou o nome de Abraão, chamando a si mesmo Deus de Abraão. Chegou então o dia em que Deus pôs à prova a força do compromisso que ele e Abraão. Ordenou-lhe então a Abraão e disse-lhe: eis-me aqui. E disse: olha, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Lembra? Ele fez uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança com ele. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho. E deitou sobre o altar, em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negasses o teu filho, teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 3, 9 a 12. Deus já provou você? Para ver se está disposto a sacrificar por ele aquilo que lhe é mais caro? Como foi que você reagiu? Estava preparado? Se não estava, qual era a razão? Lembre-se que as cicatrizes nos pés e nas mãos de Jesus era para lembrar que nosso irmão de sangue daria vida por cada um de nós. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à corça da manhã. Continuaremos falando sobre a misericórdia, da promessa desta aliança e também dos seus sinais. Que Deus abençoe você e até lá.